Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estamos diante de Ti e da Tua gloriosa presença. Queremos Te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder, Senhor, estar mais uma madrugada contigo, orando e clamando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigado pelas vidas que ouvem, que escutam, que acompanham, que creem, que dizem amém, que confiam, Senhor, em o nome de Jesus, o Teu Filho, o Salvador de suas vidas, aquele que pode resgatar, salvar, curar e libertar, Senhor, de todo mal. Recebe a minha adoração, dá minha palavra no abrir dos meus lábios e continua nos escutando, Senhor, nos atendendo, nos socorrendo e socorrendo a todos que acompanham esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje 10 de dezembro de 2025. Como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento. Estamos na última carta, a carta de Judas. Na carta de Judas, Jesus é retratado principalmente como o Senhor soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Juiz vindouro e também uma figura de autoridade divina e majestade. E essa figura nós vamos ver mais adiante. Nosso versículo de ouro diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Judas 24. Verdade questionável diz: por que a carta de Judas é tão importante, concisa, incisa, comunica a urgência de sua noção de que os falsos mestres precisam ser condenados e removidos da casa do Senhor. Porque palavras significam que Judas não perderia espaço rodeando o assunto. Ele via na igreja pessoas e práticas que mereciam a condenação, incluindo a rejeição da autoridade e a busca própria pela satisfação da glória de Deus em lugar dos erros. Em resposta a esses erros, Judas utilizou muitas imagens bíblicas para deixar bem claro o que pensava a respeito, desde Caim matando o seu irmão Abel, até o castigo do povo pecador que habitava em Sodoma e Gomorra, nos versículos 7 e versículo 11. Nosso destaque diz assim: como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e contudo também estes semelhantes adormecidos contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Versículo 7 a versículo 9. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica também está em Judas. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animal racional se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Colé. Estes são manchas nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos, de uma parte para outra, são como árvores murchas e infrutíferas, duas vezes morta e desarraigada, ondas impetuosas do mar, que escuma suas próprias abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservado a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão.
dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Deus. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa dos seus interesses. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram pedidas pelo apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando do fogo. Tendes misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, ao único Deus, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor da glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Do versículo 10 ao versículo 25. Bendito seja o nome do Senhor. Então, na carta de Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, Jesus é retratado também como Senhor, Mestre e Salvador. Senhor e Mestre, Judas 4. A carta denuncia explicitamente os ímpios que pervertem a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Isso estabelece Jesus como autoridade suprema para os crentes que devem obedecê-lo. Salvador, versículo 25 ou 24 a 25. A doxologia final atribui a glória, a majestade, o poder e a autoridade através de Jesus Cristo, nosso Salvador, antes de todos os tempos e agora e para sempre, ao único Deus nosso e Salvador, diz a palavra. A carta de Judas é destinada aos amados em Deus e Pai e guardados em Cristo Jesus. Nós falamos disto ontem. As expressões amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo comportam um significado que vai além da simples força e expressão daquilo que elas aparentam possuir. A preposição em introduzir um significado mais profundo que serve como ponto de partida para a introdução de todo o conteúdo da carta. A preposição em coloca a ação nas mãos daqueles que amam a Deus. Isso é, aos que permanecem no amor de Deus Pai e se mantêm guardados em Cristo Jesus. Judas 4 diz: porque se introduziram furtivamente certos homens, que já dantes havia estado destinado para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Judas inicia, no versículo 4, a exposição do problema principal que levou a escrever aos seus leitores, uma palavra de exortação em vez do consolo, porque se introduzem furtivamente certos homens. Estes supostos crentes destacaram na igreja local uma relação aos demais, mas não de forma positiva, relacionamento e maturidade cristã, ou edificação espiritual dos mesmos, mas sim negativamente tornaram-se mestres do engano ou no disfarce. Eram tão peritos nisso que conseguiam formar um grupo de pessoas que não consideravam os principais fundamentos da fé cristã. Como menciona Judas essas coisas? Aqueles supostos crentes eram homens ímpios, cujo alvo principal era dissolver a graça de Cristo, tornando-se nulo o próprio senhorio de Cristo. O termo dissolução mostra que aparentemente relacionado a práticas sexuais ilícitas. Em algumas versões, como a NVI, edição pastoral, era traduzida por libertinagem,
na Bíblia de Jerusalém é traduzida por licenciosidade. A libertinagem aparece em Gálatas 5, 19 e 20, como uma das obras da carne ou da natureza humana decaída. Em algumas versões, ela é também traduzida por lascívia ou sensualidade. Esses homens ímpios que haviam se introduzido furtivamente no contexto daquela igreja eram homens que estavam envolvidos com práticas sexuais ilícitas e viviam como as tais práticas fosse normal, invalidando assim a graça de Cristo. Judas introduz aqui o tema referente ao juízo de Deus sobre estes homens ímpios. Para reforçar sua palavra, Judas se utiliza de alguns exemplos encontrados na Bíblia, para que sua palavra não se baseasse em teses ou suposições, mas na soberania de Deus, na soberana, infalível e eterna palavra de Deus. O primeiro exemplo foi o dos incrédulos do tempo de Moisés, que apesar de terem sido testemunha de todas as maravilhas de Deus realizadas no Egito, não continuaram acreditando em sua providência no deserto, na posse da terra da promessa. A expressão "os que não creram" pode ser traduzida por "os que não continuaram acreditando". Todos os homens incrédulos morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. No deserto, Deus aplicou o juízo sobre eles e foram todos consumidos. O segundo exemplo citado por Judas foi a dos anjos que pecaram provavelmente nos tempos de Noé. Esta citação não consta nos livros canônicos, portanto, são desconhecidos dos cristãos modernos. Elas foram extraídas, segundo os estudiosos, do livro apócrifo de Enoque. Pelo que parece, esse livro era bem conhecido nos tempos contemporâneos de Judas. Ele não cita a fonte, simplesmente faz a menção do fato. A primeira expressão é traduzida como "não conservaram suas posições e de autoridade", e a segunda, "abandonaram sua própria morada". Judas 7 diz assim: "Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, bendito seja o nome do Senhor, havendo-se prostituído aqueles anjos e ido após outra carne, foram posta, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno". O terceiro exemplo citado por Judas é o de Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas. O pecado dessas pessoas foi tão grave que o Senhor resolveu destruir a todos. O pecado que marcava a vida dos habitantes daquelas cidades era prostituição em suas múltiplas formas. O sodomismo é a prática sexual entre as pessoas do mesmo sexo. Este pecado era praticado pelos habitantes de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, o que levou Deus a julgá-los com tamanho juízo. O termo sodomismo deriva-se de Sodoma, a principal cidade da destruição. Aqueles homens ímpios também estavam envolvidos com práticas erradas. Por isso, Judas faz questão de mencionar o pecado principal que levou Deus a destruir aquelas cidades. Deus não mudou, portanto, o mesmo juízo ele reserva para aqueles que praticam tais iniquidades. No versículo 8, contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Judas afirma que aqueles supostos crentes eram tão influentes que se tornaram líderes da comunidade, ou mestres. À semelhança dos anjos, estes falsos mestres contaminaram sua carne e rejeitaram toda a autoridade e blasfemavam das dignidades. O que nós podemos perceber aqui é que, aparentemente, Judas está afirmando que os anjos, eles, quando perderam a sua glória e seguiram Satanás, eles não ficaram calados quando foram condenados, quando Deus os lançou fora do seu reino.
Eles blasfemaram contra Deus, assim como Satanás, né? Mas teve uns que o Senhor os reservou em cadeias eternas, para que só sejam soltos no último tempo, quando então serão julgados e condenados. Aqueles falsos mestres blasfemavam de tudo, inclusive da própria autoridade de Satanás, coisas que nem mesmo o arcanjo Miguel, príncipe do povo de Deus, teve a ousadia de fazer. Antes recorreu à autoridade maior, aquele próprio que o havia constituído, isso é, Deus. Contudo, não estamos com isso dizendo que Deus constituiu Lucifer como tentador, mas como o próprio termo significa, anjo de luz. Apesar de ter se abalado contra Deus ou se rebelado, Lúcifer não deixou de ser uma autoridade constituída por Deus, pois ainda continua sendo servo de Deus, estando sob a autoridade divina. O que a gente percebe é igual Saul. Satanás ficou igual Saul, né? Saul, quando foi rejeitado e tirado dele o Espírito de Deus, Deus não o perseguiu para matar, mas entregou a própria sorte, que acabou morrendo nas mãos dos filisteus, justamente dos filisteus, que ele tinha tido a maior glória quando Davi venceu o seu maior oponente, que foi Golias. Através de Davi, todos os filisteus foram humilhados e quase todos dizimados. E de repente, esses mesmos filisteus saem à batalha contra o Saul, que no final perde a batalha, porque ele, Saul, por perder o Espírito de Deus, saiu tentando destruir a vida de Davi. As pessoas que procuram, que muitas vezes estão na igreja, ou estão na liderança, ou que um dia foram chamados por Deus, elas podem ser lançadas fora. Deus pode se afastar delas. Depende muito de como elas estão diante de Deus. Às vezes, pessoas deveriam ter a hombridade de saber se comportar, de ter humildade, principalmente quando se trata com outras pessoas. E esta é a maior revolta ou aborrecimento de Judas. É que essas pessoas, elas se entronizaram dentro da comunidade cristã da época e davam aparência de fidelidade e honra, mas eles não passavam de lobos no meio das ovelhas, né? Eles não passavam de lobos. Eles eram pessoas totalmente transgressoras, blasfemas. Dá a entender que Judas mostra que aquelas pessoas, elas lutavam contra aqueles que eram autoridades que Deus tinha constituído como os presbíteros, né, os líderes da época. Eles eram questionados por essas pessoas. E essas pessoas traziam problema. Mas elas estavam em todo lugar, elas tinham primazia em todos os lugares. É aquele tipo de pessoa que, por mais que não esteja na frente, mas tem uma influência tão forte que, por causa delas, elas são capazes de destruir congregações, igrejas inteiras, através dessas documentações ou das suas falsidades, ou das suas hipocrisias, ou das suas maldades, ou se unindo para destruir as bases do cristianismo na vida daquela igreja. Ele diz aqui: estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. O que mostra que essas pessoas, elas não tinham o Espírito Santo, mas elas agiam de modo natural, naquilo que compreendiam natural, eles se tornavam quase como seres irracionais. Essa semana, conversando com um cidadão, ele disse: eu sou ateu. Eu digo: mas como você pode ser ateu? Você não tem autoridade sobre seu filho, você não gosta que seu filho lhe obedeça, lhe respeite? Ele disse: não, ele tem que me respeitar. Eu digo: pois é, Deus também gostaria que você respeitasse ele, porque não tem como não você olhar toda a existência
e acreditar que não existe uma mente pensante ou alguém que criou. Ele disse, mas quem criou Deus? Eu disse, aí é que está a maravilha das coisas. Deus é antes de todas as coisas. Ele criou, para si criou. Ah, mas eu não creio. Bom, isso não vai mudar. O fato de você não crer não vai Deus deixar de existir porque você não acredita nele. Você não acredita porque você não quer se submeter a ninguém. Mas você acha bom que o seu filho se submeta a você. Então tem muitas pessoas que elas argumentam, como elas não têm argumento, quem criou Deus? Ora, eu vou perder meu tempo sabendo, olhando todo esse universo, todo organizado, um sistema solar, grandes galáxias, como está comprovado pela ciência, eu vou, eu vou questionar essas coisas, podendo me submeter à divindade, está provada a divindade. O caso que aconteceu com Jesus Cristo mudou a história da humanidade. E se mudou a história da humanidade é porque o que aconteceu tem prova, né? E o próprio túmulo vazio está ali, enquanto que os outros todos foram, que são considerados deuses, ou foram invenções da mente humana, ou simplesmente eles existem seus túmulos, o de Jesus está vazio. E é comprovada por mais de 500 testemunhas na época de Jesus. Fora os sacerdotes que, quando viram aquele homem curado da Porta Formosa, não tinham argumento, porque ninguém havia recebido um milagre com 38 anos de existência de sofrimento. Ninguém, não existia medicina para aquilo. Então, a questão da grandeza, do poder, da autoridade de Jesus foi comprovado quando as pessoas foram tiradas a sua lepra e tiveram que comparecer diante do sumo sacerdote e foram e disseram que foi Jesus. Aquele homem que estava com a cama ali e que foi ter que levar diante do sacerdócio, que foi ameaçado, né, para contar quem foi, e ele mesmo não reconhecia Jesus. Ele só sabia que foi alguém que foi lá e curou ele, tirou ele daquele sofrimento. Então é muito sério quando nós tentamos argumentar que Deus não existe. A pergunta é: você vai viver, mas você vai morrer. Aí no final da nossa conversa, ele contou de um amigo dele que morreu e que ele teve medo de ver o amigo morto. Eu digo, por quê? Você sabe que um dia também você vai passar pela morte. E depois da morte, como é que vai ser se você tiver que encontrar com Deus? Ele vai ter que agir com você. Mas já é tarde demais, você perdeu toda uma vida que podia resolver seus problemas. Quanto menor nossa dependência de Deus, maior será a nossa dificuldade em entender as coisas de Deus. Esses mestres estavam totalmente alheios à vida de Deus, por isso eram ignorantes, sem conhecimento, e por isso blasfemavam de tudo, eram tão insensíveis que nem mesmo as coisas naturais ou as coisas comuns eram com eles compreendidas. Por isso são chamados aqui de animais irracionais ou bestas. Eram, na verdade, ainda piores que os animais irracionais, porque os tais agem geralmente por instinto natural e por isso são passíveis, né, ou previsíveis. Aqueles, no entanto, eram totalmente imprevisíveis na prática do mal. Sorrateiros, né? Estavam ali, mas tramando alguma forma de agir. Aqui no versículo 11 diz assim: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e pelo lucro, pelo amor ao lucro, se retiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Três personagens, né? Três personagens. Caim cometeu o primeiro homicídio, levantou-se contra seu irmão e o matou. Né? O ódio de Caim e a inveja de Caim dominou o coração dele. E as pessoas que invejam,
e que são ignorantes, as pessoas se tornam homicidas, elas não fazem isso sem que elas raciocinem, na maioria das vezes, principalmente se o caminho que elas percorreram foi o da inveja. O Balaão era um adivinho, né? Um pseudo-profeta, o falso profeta que foi convocado por Balaque para amaldiçoar Israel. O prêmio de Balaão é o presente oferecido por Balaque para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Este prêmio representa o mercenarismo das igrejas que leva as pessoas a fazerem a obra de Deus por motivos egoístas. E quantos não querem lideranças? Quando a gente olha hoje, o que mais move as pessoas a saírem de um campo pequeno para um campo maior é justamente a questão financeira. Às vezes há traições, acusações, às vezes há trocas infames. Pega-se uma pessoa que trabalhou, lutou, fez tudo que pôde, derramou sangue seu, muitas das vezes comeu o mínimo possível para poder construir um bom trabalho. Aí vem o seu superior e tira ele, bota ele para um campo quebrado, destruído, e bota o quebrador de campo para aquele campo que está totalmente sanado por aquela outra pessoa que se esforçou tanto, se dedicou tanto, e agora sorrateiramente foi tirado porque alguém que se acha autoridade achou-se que pode enganar, que pode trair. Fora aqueles que derrubam o outro para assumir o seu lugar. É triste essa situação. Eu conheci uma senhora que ela era do candomblé, que ela citava que muitos da igreja, principalmente líderes, iam lá para receber passes ou para pagar um trabalho para derrubar alguém, para tirar o marido de alguém ou para tirar a mulher de alguém. Né? Veja só a contradição daqueles que estão na casa do Senhor, que deveriam ter reverência a Deus, que deveriam respeitar a santidade de Deus e vivem numa situação desta. Quanto aos demais rebeldes, Deus fez com que o fogo do céu descesse e consumisse a todos. Está em Números capítulo 16, verso 1. No versículo 12, Judas torna mais específica a designação daqueles supostos crentes. Ele inicia descrevendo apenas como certos homens, depois como estes falsos mestres e por último como pastores que apacentam a si mesmo. Estes homens ímpios estavam sempre presentes nas festas de fraternidade e é incrível que a eles eram dadas sempre a primazia entre os irmãos. Judas usa várias figuras para ilustrar a condição repreensível daqueles homens. Ele era nuvens sem águas, ondas furiosas do mar e estrelas errantes. Essas são as três comparações. Assim como ele fez a comparação de Caim, né, de Balaão e de Coré, ele também faz a comparação aqui de nuvens sem água, que são levadas pelo vento, né, são estáveis, né? Árvores sem folhas e sem frutos, duas vezes mortas, desarraigadas e infrutíferas, e ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, toda a sujeira, né? As águas furiosas fazem sair de si as impurezas pelas espumas expressas. Isso representa a impureza moral e espiritual daqueles homens. Estrela errante, para os quais tem sido reservado as trevas. As estrelas errantes podem representar aqui os anjos caídos, acima mencionado, cuja condenação é irrevogável, mas podem literalmente referir-se aos corpos celestes, astros dos céus, cujo brilho é insignificante por estarem longe do alcance dos raios solares, ou ainda referir-se aos pequenos corpos celestes que desencadeiam de sua órbita e se precipitam na escuridão e no abismo. E por fim, para estes também profetizou Enoque, o sétimo,
depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores proferiram contra Deus. Esses estão perdidos. Pessoas desobedientes, pessoas que são de religiões contrárias, que ele acredita que a religião dele é a única, ele profere palavras duras contra as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa maneira de falar as coisas. Porque se nós não tivermos convicção do que estamos anunciando, é melhor não falar, para que a gente não fira ninguém. As pessoas precisam encontrar por si mesmo qual deve ser a melhor atitude e como transmitir o evangelho. No versículo 16 diz: Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisa muito arrogante, adulando pessoas por causa dos seus interesses. Pessoas arrogantes que destilam fel, que tentam jogar um contra o outro, né? Que tem interesse de ganhar aqui ou usufruir ali, ou menosprezar acolá, essas pessoas um dia vão ter que ter a sua taça cheia. Um dia vai chegar as consequências por aquilo que fizeram. Outro versículo diz: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Isso está no versículo 17 ao versículo 19. No versículo 20 diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Não saia do seu lugar de fé, não saia do seu lugar de amor, não saia do seu lugar de misericórdia. Não desista de orar pedindo ajuda ao Espírito Santo para você falar com Deus a palavra certa, o pedido certo. Não deixe de esperar nas misericórdias de Deus. Acredite que Deus não vai lhe abandonar, que o Senhor tem solução para a sua vida, que Deus tem milagre para você. Creia, creia, porque o Senhor é aquele que nos ajuda a ir além da nossa expectativa. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti e Te glorificamos pelas pessoas que acompanham este momento de oração e de reflexão diante de Ti. Que ao mesmo tempo, Senhor, se deixam levar pela Tua palavra, de forma, Senhor, a Te amarem cada vez mais. Aqueles, Senhor, que agem de forma ímpia, de forma arrogante, de forma orgulhosa, de forma presunçosa, que não aceitam, Senhor, liderança, que não respeitam liderança, estão sempre se achando melhor do que os outros, a este, Senhor, o Senhor trata com cada um. O Senhor não precisa que ninguém te ensine a trabalhar. O Senhor é um Deus perfeito, que vê todas as coisas, sonda os nossos corações, e o Senhor sabe como é que estamos diante de Ti. Ninguém, Senhor, se esconde de Ti. Ninguém consegue camuflar as suas ideologias, seus maus pensamentos, suas reuniões profanas, suas narrativas, seus propósitos carnais. Como diz aqui, falam palavras muito arrogantes. Pessoas que têm ódio, Senhor, que nos chamam de fundamentalista, que nos odeiam, que estão dispostas, se nos pegarem ou duvidarem de nossa índole, são capazes de nos matar, Senhor, ou matar outras pessoas. Mas quem somos nós para proferir qualquer palavra, Senhor, que não seja palavra de respeito e dignidade? Nós não fomos chamados, Senhor, para ser arrogantes.
para termos ousadia de ofender. Assim como o anjo Miguel não proferia nenhuma palavra contra Satanás, a não ser que o Senhor te repreenda, assim, Senhor, nos ensina a ter sabedoria para lidar com aqueles, Senhor, que entre nós se acham melhor do que nós. Se posicionam de forma a achar que todos devem reverência e respeito, mesmo a gente vendo o erro, mesmo a gente vendo, Senhor, as escolhas, mesmo a gente vendo, Senhor, as atitudes que só demonstram que aquela pessoa não tem mais nada de ti, como Saul estão vazios do teu Espírito Santo, mas estão com o poder na mão, estão com a caneta na mão. Por isso, Senhor, eles podem agir de forma arbitrária, de forma, Senhor, a suplantar, a oprimir, a ofender aqueles, Senhor, que deveriam ter um pouquinho de respeito por essas pessoas, que só querem te servir, que só querem te amar, que só querem um lugarzinho ao sol, que só querem, Senhor, poder falar também do amor, ter liberdade dentro da tua casa, tendo a voz da liberdade, Senhor, como instrumento não de correção, mas de fidelidade, de expressão da fé, de confiabilidade do teu nome, Senhor, e de poder pregar um evangelho genuíno, sem manchas, sem marcas, sem, Senhor, atitudes grosseiras ou ignorantes, Pai. Ajuda quem crê, ajuda quem se humilha, ajuda quem se coloca aos teus pés, ajuda quem confia em ti. Abençoa nosso Brasil, abençoa nossos estados, abençoa, Senhor, os líderes, os ministros, o presidente, no sentido de abençoar o povo, Senhor. Mas age com eles conforme o Senhor quiser. Aquilo que está errado nunca estará certo para ti. A tua palavra diz que o Senhor não tem o culpado por inocente. Então entrega os estados, municípios, os prefeitos, governadores, senadores, deputados federais, ministros da Suprema Corte, ministros do STJ, ministros, Senhor, e desembargadores de todas as comarcas, entrego eles nas tuas mãos, Ministério Público e todos os advogados deste país. E te entrego todos os vereadores também, para que eles se submetam à tua vontade e respeite o teu nome, Senhor. Abençoa nosso bairro, abençoa nossos filhos, abençoa nossas filhas, abençoa nossos amigos, abençoa nossos irmãos, nossos vizinhos e nos ajuda, Senhor, a ter o que comer todos os dias, tanto a nós como aqueles que precisam, e na medida do possível nos ajuda a ajudar, Senhor, e estender as mãos. É o que eu te peço e te glorifico, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.